O sol estava rachando de quente naquela tarde de outubro, quando o menino Davi, de 12 anos, corria que nem um doido pela caatinga seca do Ceará. Os pés descalços sangravam nos espinhos, mas ele não parava, porque sabia que se aqueles homens pegassem ele, ia ser levado para trabalhar de graça numa olaria até não aguentar mais. O suor escorria pelo rosto magricela, misturando com a poeira que grudava na pele queimada de sol. Davi sempre foi esperto, desses meninos que aprenderam desde cedo a se virar sozinhos na vida. Desde os 8 anos, quando a mãe Sara sumiu sem deixar rastro, ele morava nas ruas da cidadezinha, dormindo embaixo de marquises, comendo resto de feira e fazendo bico aqui e ali para conseguir uns trocados. O coração dele tinha uma ferida que não sarava nunca. A saudade danada da mãe que foi embora numa madrugada, deixando só um bilhetinho dizendo que ia voltar quando pudesse. Mas o menino era corajoso, daqueles que não baixa a cabeça para ninguém, mesmo passando perrengue. E também era desconfiado, que nem gato escaldado, porque já tinha aprendido que nem todo mundo que chega sorrindo quer o seu bem. Por isso mesmo, quando viu aqueles cabras da olaria querendo pegar ele para trabalhar sem ganhar nada, não pensou 2 vezes. Botou o pé na estrada e saiu correndo. A caatinga parecia não ter fim, com os mandacarus espetados para o céu e os juazeiros secos esperando a chuva que não chegava há meses. O cheiro forte das plantas, misturadas com a terra poeirenta, entrava pelas narinas do menino, que já estava com a garganta seca que nem lixa. Foi quando ele avistou uma cerca toda quebrada, com as madeiras podres caindo de lado, e do outro lado uma casa velha de taipa que parecia abandonada há anos. Sem pensar muito, Davi pulou a cerca e correu para se esconder atrás de um pé de mandacaru grande. O coração batia que nem tambor no peito magricelo, e ele ficou uns minutos parado, escutando se vinha alguém atrás. Mas só se ouvia o vento balançando as folhas secas e o canto triste de um bem-te-vi lá longe. Foi aí que ele escutou uma coisa que gelou o sangue. Uns gemidos baixinhos vinham lá de dentro da casa velha. Primeiro pensou que podia ser algum bicho ferido, mas depois percebeu que era gemido de gente sofrendo de verdade. A curiosidade foi mais forte que o medo, e o menino foi chegando devagarinho na janela da casa, que nem tinha vidro, só umas madeiras velhas meio soltas. Espiando pela fresta, Davi viu uma coisa que mexeu com o coração dele. Um velho todo acabado, com a barba branca suja e o rosto cheio de feridas feias, estava deitado numa cama velha, gemendo de dor. As mãos trêmulas do homem tentavam alcançar uma vasilha d'água que estava do lado, mas ele não tinha força nem para isso. O velho se chamava Abraão e tinha 68 anos. Tinha sido um fazendeiro próspero, dono daquelas terras todas, até que uma doença maldita começou a tomar conta do corpo dele. A lepra, que o povo chamava de mal de Lázaro, foi chegando devagar. Primeiro umas manchinhas na pele, depois as feridas que não saravam nunca. Com vergonha e medo de contaminar os outros, ele foi se isolando, mandando os empregados embora, vendendo o gado, até ficar sozinho naquela casa que um dia foi cheia de vida. Abraão era um homem orgulhoso, daqueles que sempre mandaram em tudo e em todos, acostumado a resolver os problemas na base da autoridade. Mas a doença foi quebrando esse orgulho aos pouquinhos, e agora ele estava ali, fraco que nem um passarinho caído do ninho, sem ter ninguém para cuidar dele. O menino Davi ficou olhando aquela cena por uns minutos, sentindo uma coisa apertada no peito. Por mais esperto e desconfiado que fosse, sempre teve um coração mole para quem estava sofrendo. Lembrou das vezes que outros meninos de rua dividiram o pão com ele quando estava passando fome, e pensou que talvez fosse a hora de retribuir a bondade que já tinha recebido na vida. Respirou fundo e empurrou a porta velha, que rangeu que nem gato pisado. O velho Abraão levou um susto danado e tentou se levantar na cama, mas não tinha força. Os olhos dele, mesmo doentes, brilharam de raiva. "Quem é tu, menino?"
Sai daqui antes que pegue essa desgraça que eu tenho, gritou o velho com a voz rouca. Mas Davi não se abalou. Já tinha visto coisa pior na rua e sabia reconhecer quando alguém estava mais assustado do que brabo de verdade. Oxe, seu Abraão, o senhor está precisando de ajuda. Eu vi da janela que não estava conseguindo nem pegar a água. Como tu sabe meu nome, pirralho? Escutei os vizinhos falando de um fazendeiro que sumiu do mundo. Disse que o nome era Abraão e que tinha ficado doente. Acho que é o senhor mesmo. O velho ficou quieto por uns instantes, estudando o menino magricela que estava parado na porta. Tinha alguma coisa nos olhos do moleque que mexeu com ele. Uma mistura de coragem e tristeza que lembrava ele mesmo quando era novo e passou perrengue. Tu não tem medo de pegar a doença, menino? Tenho sim, mas minha mãe sempre dizia que quem tem fé em Deus não deve ter medo de ajudar o próximo. E além do mais, o senhor está precisando mais de ajuda do que eu tenho medo. Abraão sentiu uma coisa esquisita no coração. Fazia tanto tempo que ninguém falava com ele sem medo ou nojo, que quase tinha esquecido como era bom ter alguém por perto. O menino se aproximou da cama e pegou a vasilha d'água, ajudando o velho a beber uns goles. Qual é teu nome, menino? Davi. Davi de Jesus da Silva. Não tenho pai conhecido, mas minha mãe dizia que Jesus era pai de todo mundo que não tinha ninguém. E onde está tua mãe agora? A pergunta cortou o coração do menino como uma faca afiada. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ele engoliu o choro como sempre fazia. Ela teve que ir embora há uns anos. Disse que ia voltar quando pudesse, mas até hoje nada. Desde então eu me viro sozinho. Abraão viu que tinha tocado numa ferida que não tinha sarado e sentiu pena do moleque. Talvez os dois fossem mais parecidos do que imaginava. Os dois sozinhos no mundo. Os dois sofrendo, os dois precisando de alguém para cuidar. Tu tem onde ficar, Davi? Por enquanto não. Tava fugindo de uns cabras que queriam me pegar para trabalhar numa olaria sem pagar nada. Aí pulei a cerca e vim parar aqui. O velho ficou pensando. A casa era grande. Tinha comida guardada ainda. E ele realmente precisava de ajuda para conseguir se cuidar. Mas e se o menino pegasse a doença? E se depois saísse espalhando por aí que Abraão estava doente? E se fosse só um golpista querendo roubar o que ainda restava? Mas quando olhou nos olhos do menino, viu uma sinceridade que tocou lá no fundo da alma. E uma voz dentro da cabeça, que parecia vir de muito longe, sussurrou que talvez aquilo fosse um presente de Deus. Escuta aqui, Davi. Se tu quiser ficar uns dias para se esconder desses homens da olaria, pode ficar. Mas tem que saber que pode ser perigoso ficar perto de mim. E tem que me ajudar com algumas coisas também. Os olhos do menino brilharam de alegria. Fazia tanto tempo que não dormia num lugar coberto, que não comia uma comida de verdade. Pode deixar, seu Abraão. Eu sei fazer um bocado de coisa, sei cozinhar, sei limpar, sei cuidar de gente doente. Aprendi tudo isso na rua. Então, tá combinado. Mas se em algum momento tu quiser ir embora, é só falar. Não vou segurar ninguém aqui contra a vontade. Davi sorriu pela primeira vez em muito tempo. Talvez aquele encontro fosse o começo de alguma coisa boa na vida difícil que ele levava. Nos dias que se seguiram, o menino foi conhecendo melhor a casa velha e o jeito do velho Abraão. A fazenda tinha sido próspera mesmo, dava para ver pelos restos de grandeza que ainda sobravam. Móveis bons, meio estragados, uns quadros na parede, uma biblioteca cheia de livros empoeirados. Mas também dava para ver como tudo foi se acabando aos poucos, com o descuido de quem não tinha mais força nem esperança. Davi se esforçava para ajudar em tudo. Cozinhava uma farofinha com ovo, varria a casa, buscava água no poço que ainda funcionava. E o mais importante, fazia companhia para o velho, que há anos não conversava com ninguém. Às vezes, ficavam horas batendo papo, o velho contando histórias de quando era moço. E a fazenda fervia de movimento. O menino falando das aventuras que viveu na rua. Mas por mais que Davi se esforçasse, via que o velho estava cada vez mais fraco.
As feridas pareciam piorar de dia para dia, e ele gemia de dor durante a noite toda. O menino ficava preocupado, sem saber como ajudar de verdade. Foi numa dessas noites, quando o velho estava gemendo mais alto que de costume, que Davi resolveu mexer nos armários da casa para ver se encontrava algum remédio. No quarto dos fundos, achou um baú velho todo empoeirado. Quando abriu, levou um susto. Tinha dezenas de garrafinhas de vidro com um líquido escuro lá dentro e um caderninho velho com receitas escritas à mão. Curioso, pegou o caderninho e foi para perto do lampião para poder ler. A letra era difícil, mas conseguiu entender que eram receitas de remédios caseiros feitos com plantas da caatinga. A receita que mais chamou a atenção era a de um elixir da cura, feito com uma erva chamada lágrima de Nossa Senhora, que, segundo o caderninho, só nascia depois das primeiras chuvas em lugares onde houve muito sofrimento. O menino voltou para o baú e pegou uma das garrafinhas. O líquido tinha um cheiro forte, meio amargo, mas também tinha um cheiro de mato que lembrava a chuva. Voltou para o quarto onde o velho estava gemendo e mostrou a garrafa. Seu Abraão, achei isso no seu baú. Parece que o senhor fazia remédio caseiro. Por que não toma? O velho olhou para a garrafa com os olhos arregalados. Fazia anos que não via aquilo. Ah, menino, isso aí eu fiz há muito tempo, quando ainda acreditava que podia me curar. Mas nunca tive coragem de tomar. E se não funcionasse? E se piorasse ainda mais? Mas, seu Abraão, o senhor já está nessa situação mesmo. Que é que tem a perder? As palavras do menino bateram no coração do velho como um martelo. Era verdade. Ele não tinha mais nada a perder mesmo. A vida já estava por um fio. E talvez fosse a hora de ter fé de novo. Com as mãos tremendo, pegou a garrafa e tomou o líquido de uma vez. O gosto era amargo que nem fel, mas desceu queimando garganta abaixo como se fosse fogo purificador. Pronto, Davi. Agora é esperar para ver o que Deus quer. O menino segurou na mão do velho e ficou ali do lado até ele pegar no sono. Pela primeira vez, desde que chegara na fazenda, Abraão dormiu uma noite inteira sem gemer de dor. E Davi, mesmo preocupado, também conseguiu descansar, sentindo que talvez tivessem feito a coisa certa. Quando o sol nasceu no dia seguinte, pintando a caatinga de dourado, os dois acordaram com uma sensação diferente no ar. Parecia que alguma coisa tinha mudado durante a noite. O velho se levantou da cama com mais facilidade e, quando olhou no espelho, viu que algumas feridas já estavam com uma aparência melhor. Meu Deus do céu, Davi! Acho que o remédio funcionou mesmo. O menino sorriu de orelha a orelha. Talvez a vida fosse começar a melhorar para os dois. Finalmente, passaram-se 3 dias depois que Abraão tomou o remédio e a mudança era de arrepiar os cabelos. As feridas que pareciam nunca iam sarar estavam secando e fechando, a cor da pele voltando ao normal. E o velho conseguia se levantar da cama sem sentir aquela dor terrível que o atormentava há anos. Davi não cabia em si de alegria vendo a melhora do homem que tinha virado como um pai para ele. Seu Abraão, o senhor está ficando novo de novo, dizia o menino todo animado enquanto ajudava o velho a caminhar pelo quintal da fazenda. É, menino, parece que Deus ainda não desistiu de mim, não. E sabe de uma coisa? Acho que tu é um anjo que ele mandou para me salvar. Davi corou de vergonha. Nunca ninguém tinha falado que ele era especial de algum jeito. Sempre se sentiu como um zero à esquerda, um menino que ninguém queria por perto. Com Abraão melhorando, os dois começaram a colocar a fazenda de pé de novo. Era trabalho pesado para 2 homens só. Ainda mais sendo um velho se recuperando de doença e um menino de 12 anos magricela. Mas tinham disposição de sobra e uma vontade danada de fazer aquele lugar virar um lar de verdade. Consertaram o telhado da casa, pintaram as paredes, limparam o terreiro. Abraão ensinou Davi a plantar milho e feijão, e o menino aprendeu rápido, como se já tivesse nascido para aquilo. As mãos pequenas dele logo ficaram calejadas de tanto mexer na terra, mas ele não reclamava.
Pelo contrário, sentiu uma paz que nunca tinha sentido antes, quando estava trabalhando na roça. Davi, tu tens jeito para isso. Acho que nasceu para ser fazendeiro mesmo, falava Abraão, orgulhoso do menino como se fosse filho de sangue. Será, seu Abraão? Eu sempre pensei que não prestava para nada, não. Bobagem, menino. Deus dá um dom especial para cada pessoa. O teu é cuidar das coisas que crescem da terra. Mas a felicidade dos dois não durou muito tempo sem complicação. Uma manhã, quando Davi estava no quintal cuidando das galinhas que tinham comprado na feira, apareceu uma mulher na porteira da fazenda. Era Dona Rebeca, vizinha que morava a uns 2 quilômetros dali, conhecida por toda a redondeza como a maior fofoqueira da região. Rebeca era uma senhora de 50 anos, magra que nem vara de pescar, com os olhos pequenos e espertos que nem de rato. Não perdia uma oportunidade de meter o nariz na vida dos outros e depois sair espalhando os segredos por todo o canto. A motivação dela era simples. Queria ser sempre a primeira a saber das novidades para poder contar para os outros e se sentir importante. Bom dia, seu Abraão. Nossa Senhora, que milagre é esse? O senhor tá com uma cara boa, hein? Abraão ficou meio sem jeito. Sabia muito bem que Dona Rebeca não estava ali por bondade do coração. Bom dia, Dona Rebeca. Pois é, melhorei um pouquinho da minha enfermidade. E esse menino aí, não conheci não, é parente seu? Davi se escondeu atrás de Abraão, desconfiado. Tinha aprendido na rua que gente curiosa demais geralmente não prestava. É um menino que está me ajudando aqui na fazenda. Ah, sei. E como foi que o senhor melhorou assim, tão de repente? Porque todo mundo na cidade comentava que o senhor estava muito doente, quase morrendo. Abraão engoliu seco. Não queria mentir, mas também não podia contar a verdade sobre o remédio caseiro. Se Dona Rebeca soubesse, em 2 horas a cidade inteira ia estar sabendo. E aí ia virar um inferno de gente batendo na porta. Ah, Dona Rebeca, foi a misericórdia de Deus mesmo. Oração e repouso. A mulher não pareceu muito convencida, mas também não insistiu no assunto. Despediu-se e foi embora. Mas Davi notou que ela ficou olhando para trás várias vezes, como se quisesse gravar cada detalhe da fazenda na cabeça. Seu Abraão, essa mulher não me passou confiança, não. Tenho a impressão de que ela vai espalhar que o senhor melhorou. Também acho, menino. Dona Rebeca é boa pessoa, mas tem a língua muito solta. Vamos torcer para que a coisa não se espalhe muito. Mas as orações dos dois não foram atendidas. Em menos de uma semana, começou a chegar gente na fazenda. Primeiro foi um senhor com uma ferida na perna que não sarava há meses. Depois, uma senhora com umas manchas na pele que coçavam demais. Em seguida, uma família inteira com problemas de estômago. Todos tinham ouvido falar que na fazenda do Abraão tinha acontecido um milagre de cura e queriam saber se ele podia ajudar eles também. O velho ficou numa situação muito difícil. Por um lado, queria ajudar o pessoal que estava sofrendo igual ele sofreu. Por outro lado, sabia que se continuasse curando gente, logo ia chamar a atenção de pessoas que podiam querer fazer mal para eles. Davi, o que é que a gente faz? Não posso deixar essa gente sofrendo, mas também não posso curar todo mundo. O remédio que eu tinha guardado já está acabando. Foi aí que o menino teve uma ideia que mudou tudo. Seu Abraão, por que o senhor não me ensina como fazer o remédio? Aí a gente pode ajudar mais gente. Menino, não é tão simples assim. A erva que uso nesse remédio é muito rara. Só nasce em lugares específicos, depois das primeiras chuvas do ano. E, além do mais, tem que saber colher na hora certa, preparar do jeito certo. Então me ensina. Eu aprendo rápido, o senhor já viu. Abraão olhou para o menino e viu uma determinação nos olhos dele que o lembrou de si mesmo quando era jovem. Talvez fosse mesmo a hora de passar o conhecimento adiante. Tá bem, Davi. Mas primeiro a gente precisa encontrar mais da erva. E isso não vai ser fácil.
Os dois começaram a sair pela caatinga procurando a tal lágrima de Nossa Senhora. Abraão explicava para o menino como reconhecer a planta: folhas pequenas e prateadas, florzinhas brancas que pareciam lágrimas, um cheiro doce que lembrava mel. Mas por mais que procurassem, não achavam nenhuma. A seca tinha sido muito brava naquele ano, e as chuvas ainda não tinham chegado. Seu Abraão, como é que a gente vai ajudar essa gente toda se não achar a erva? Paciência, menino. Tudo tem sua hora. Quando Deus quiser, a chuva vem e aí as plantas vão nascer. Mas enquanto esperavam a chuva, os problemas foram aumentando. A notícia da cura milagrosa se espalhou por várias cidades da região, e todo dia chegava mais gente na fazenda. Algumas pessoas vinham com fé e gratidão, mas outras chegavam exigindo cura, como se Abraão fosse obrigado a resolver todos os problemas do mundo. Um dia, apareceu um homem que mexeu com o sossego da vida tranquila que estavam levando. Era Saul, um comerciante da cidade grande, dono de várias lojas e conhecido por ser esperto nos negócios. Saul era um homem de uns 40 anos, sempre bem vestido, com uns óculos dourados e um sorriso que não chegava nos olhos. Seu Abraão, meu amigo, soube que o senhor anda fazendo uns milagres por aqui. Não sei de milagre nenhum não, seu Saul. Só melhorei da minha doença mesmo. Ah, não precisa ser modesto não. Todo mundo na região está comentando. O senhor virou famoso. E sabe, eu vim aqui fazer uma proposta que pode interessar muito ao senhor. Davi não gostou nada do jeito daquele homem. Tinha aprendido na rua a desconfiar de gente que chegava falando em dinheiro logo de cara. Que proposta é essa? Perguntou Abraão, curioso, mas desconfiado. Olha, seu Abraão, o senhor tem um tesouro nas mãos e nem sabe. Esse dom de curar que o senhor tem pode render muito dinheiro. Eu posso ajudar o senhor a montar um negócio, trazer gente de todo o Brasil para cá. A gente pode ficar rico. As palavras de Saul caíram como uma pedra no coração de Abraão. A ideia de transformar o dom de curar em negócio para ganhar dinheiro deixou ele enjoado. Desculpa, seu Saul, mas não me interessa não. O que faço aqui é por caridade, não por dinheiro. O sorriso do comerciante ficou forçado e os olhos dele brilharam com uma luz perigosa. Pense bem, seu Abraão. O senhor não vai ficar jovem para sempre e essa fazenda aqui está precisando de reforma, não é? Com o dinheiro que a gente pode ganhar, o senhor pode transformar isso aqui num palácio. Já disse que não me interessa. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Saul foi embora, mas não sem antes dar uma última olhada na propriedade, como se estivesse calculando quanto aquilo tudo valia. Davi teve um calafrio na espinha. Seu Abraão, esse homem não me passou boa impressão, não. Acho que ele vai dar problema pra gente. Também acho, menino. Gente que só pensa em dinheiro é perigosa. Vamos ficar de olho. As semanas foram passando e a situação ficou mais complicada. Todo dia aparecia gente doente na fazenda e Abraão tentava ajudar como podia, mas o remédio estava acabando e não tinha como fazer mais sem a erva. O velho começou a ficar estressado porque via o sofrimento das pessoas, mas não conseguia ajudar todo mundo. Davi percebia o desespero do homem que tinha se tornado como um pai para ele. Uma noite, quando Abraão estava sentado na varanda olhando para o céu estrelado com cara de preocupado, o menino chegou perto. Seu Abraão, o que está incomodando o senhor? Ah, Davi, tô me sentindo um fracasso. Tanta gente vem aqui pedindo ajuda e eu não consigo ajudar porque não tenho mais remédio. Parece que Deus me deu esse dom só para me torturar depois. Não fala assim não, seu Abraão. O senhor já ajudou muita gente. E tenho certeza que quando chegar a hora, a gente vai achar mais da erva. E se não achar, menino? E se eu não conseguir mais ajudar ninguém? Davi segurou na mão do velho, sentindo a pele áspera e calejada que contava a história de uma vida de trabalho. Então a gente continua ajudando do jeito que pode, com carinho, com conversa, com um prato de comida. Nem toda cura precisa de remédio, seu Abraão.
Às vezes a gente cura o coração das pessoas só sendo bom com elas. As palavras simples do menino tocaram fundo no coração do fazendeiro. Era verdade. Ele tinha se preocupado tanto em curar os corpos das pessoas que tinha esquecido que às vezes a alma também precisa de cura. Tu é muito sábio para tua idade, Davi. Obrigado por me lembrar disso. Naquela mesma noite, aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. Davi acordou com um barulho estranho do lado de fora da casa. Levantou devagar da cama e foi até a janela espiar. No terreiro, viu vultos de pessoas se mexendo no escuro, mas não conseguiu ver direito quem era. Correu para o quarto de Abraão e balançou o velho para acordar. Seu Abraão, acorda! Tem gente no terreiro! Os dois se levantaram e foram até a porta da frente. Do lado de fora, ouviram vozes sussurrando e o barulho de alguém mexendo nas coisas. Quem tá aí? Gritou Abraão. As vozes pararam na mesma hora e depois ouviram passos correndo se afastando da casa. Abraão acendeu uma lamparina e os dois saíram para ver o que tinha acontecido. No quintal, descobriram que alguém tinha mexido nos canteiros onde eles plantavam as verduras, como se estivesse procurando alguma coisa. Algumas plantas tinham sido arrancadas e havia marcas de pá na terra. Seu Abraão, acho que alguém estava procurando a erva do remédio. É, menino, e eu tenho uma suspeita de quem pode ter sido. Os dois voltaram para dentro da casa, mas nenhum conseguiu dormir direito pelo resto da noite. Ficaram pensando em quem poderia querer roubar o segredo do remédio e o que mais podia acontecer se essa pessoa conseguisse o que queria. Na manhã seguinte, descobriram que os problemas estavam só começando. Dona Rebeca apareceu na fazenda toda agitada, com uma notícia que gelou o sangue dos dois. Seu Abraão, tem um boato correndo na cidade que o senhor tem uma plantação secreta de ervas milagrosas aqui na fazenda. E que esse menino aí sabe fazer poções mágicas. Davi e Abraão se entreolharam preocupados. Se o povo da cidade achasse que eles tinham poderes sobrenaturais, podia dar uma confusão terrível. Dona Rebeca, a senhora sabe que isso não é verdade. Eu melhorei da minha doença com a graça de Deus mesmo. Eu sei, seu Abraão, mas o povo não quer saber de lógica quando está desesperado. Tem gente dizendo que vocês dois são curandeiros, outros falando que vocês fazem macumba. Tá virando um auê danado na cidade. E quem tá espalhando essas mentiras? Ah, não sei não, mas parece que começou depois que aquele comerciante, seu Saul, começou a contar vantagem na praça, dizendo que conhecia vocês e que vocês tinham rejeitado uma proposta de negócio dele. Abraão cerrou os punhos. Era exatamente o que ele temia. Saul estava usando a situação para se vingar da recusa e, ao mesmo tempo, criar uma confusão que podia prejudicar eles. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Dona Rebeca, a senhora pode fazer um favor para a gente? Pode dizer para o pessoal da cidade que a gente não tem nada de sobrenatural aqui não. Somos só duas pessoas comuns que querem viver em paz. Posso tentar, seu Abraão, mas quando o povo fica com uma ideia na cabeça, é difícil tirar. Depois que Dona Rebeca foi embora, Davi e Abraão ficaram conversando sobre o que fazer. A situação estava ficando perigosa e eles precisavam de uma solução antes que virasse uma tragédia. Seu Abraão, acho que a gente devia sair daqui por uns tempos, deixar a poeira baixar. E ir para onde, menino? Essa fazenda é tudo que eu tenho na vida. E além do mais, se a gente fugir, vai parecer que realmente temos alguma coisa a esconder. Então o que é que a gente faz? Vamos ficar e enfrentar o que vier, mas vamos ter que ser muito espertos para não cair nas armadilhas que o povo vai tentar armar para a gente. Naquela tarde, como se o destino quisesse complicar ainda mais a vida deles, começou a chover. Era a primeira chuva da temporada, uma chuva grossa que lavava a terra seca e trazia esperança para o povo da Caatinga. Mas junto com a chuva veio uma descoberta que ia mudar tudo.
Davi estava correndo pelo terreiro, tentando recolher as roupas que tinham posto para secar, quando pisou numa coisa macia no chão molhado. Olhou para baixo e viu uma pequena planta com folhas prateadas e florzinhas brancas que tinha nascido ali mesmo, no meio do quintal. Seu Abraão, a erva. A lágrima de Nossa Senhora nasceu aqui no terreiro. Abraão veio correndo, tropeçando na pressa. Quando viu a plantinha, não acreditou nos próprios olhos. Meu Deus do céu, como pode? Essa erva só nasce em lugares específicos. Quer dizer que agora a gente pode fazer mais remédio? Pode, menino, mas isso também quer dizer que nossa fazenda virou um lugar especial. E isso pode ser uma bênção ou uma maldição. Enquanto a chuva continuava caindo, os dois ficaram ali parados, olhando para a pequena planta que tinha brotado como um milagre. Mas nenhum dos dois sabia que, escondido atrás do muro da fazenda, alguém tinha visto tudo e já estava planejando como usar essa informação para prejudicar eles. A partir daquele momento, a vida pacata que Davi e Abraão tinham conseguido construir ia ser testada como nunca antes. A pessoa que estava escondida atrás do muro era Marta, uma menina de 11 anos, filha do comerciante Saul. Ela tinha cabelos castanhos compridos e olhos curiosos que nem o pai, mas diferente dele, tinha um coração bom e puro. Marta sempre soube que o pai não era muito honesto nos negócios, mas nunca imaginou que ele podia ser tão ruim ao ponto de querer prejudicar pessoas inocentes. Naquela noite chuvosa, depois de ver Davi descobrir a erva milagrosa, Marta voltou para casa toda molhada e preocupada. Sabia que o pai andava tramando alguma coisa contra o velho Abraão e o menino, e agora que tinha visto a planta especial, tinha certeza que Saul ia usar essa informação para fazer maldade. Pai, por que o senhor quer tanto prejudicar seu Abraão e aquele menino? Perguntou Marta na manhã seguinte, enquanto tomavam café. Saul quase se engasgou com o pão. Quem disse que eu quero prejudicar alguém, menina? Só quero fazer negócio. Mas eu escutei o senhor conversando com aqueles homens da cidade, falando em tomar a fazenda do velho. O rosto de Saul ficou vermelho de raiva. Tu tá metendo o nariz onde não deve, Marta. Essas conversas não são para menina. Marta se calou, mas por dentro estava fervendo de revolta. Decidiu que ia encontrar um jeito de ajudar Davi e Abraão, mesmo que isso significasse ir contra o próprio pai. Enquanto isso, na fazenda, Davi e Abraão estavam enfrentando uma situação cada vez mais difícil. Todo dia chegava mais gente querendo ser curada, e alguns já vinham com cara de poucos amigos quando descobriam que o remédio tinha acabado. Seu Abraão, por que o senhor não quer mais curar a gente? Meu filho está morrendo, gritou uma mulher desesperada que tinha vindo de muito longe. Dona, não é que eu não quero, é que não tenho mais o remédio. Preciso esperar as plantas crescerem. Mentira, todo mundo sabe que o senhor tem uma plantação secreta. Tá querendo cobrar dinheiro. Abraão ficou com o coração partido, vendo o desespero da mulher, mas não tinha como ajudar naquele momento. A plantinha que tinha nascido no terreiro ainda era muito pequena, precisava de tempo para crescer e se desenvolver. Davi, tô me sentindo um farsante. Essa gente vem aqui com tanta fé e eu não consigo ajudar. Não fala assim não, seu Abraão. O senhor já ajudou muita gente, e quando a plantinha crescer, vai poder ajudar mais. Mas os problemas não pararam por aí. Uma manhã, os dois acordaram e descobriram que alguém tinha entrado na fazenda durante a madrugada e roubado a plantinha recém-nascida. O buraco na terra onde ela estava plantada mostrava que tinha sido arrancada com violência, sem cuidado nenhum. Davi chorou de raiva quando viu aquilo. Seu Abraão, quem foi o desgraçado que fez isso? Não sei, menino, mas tenho uma suspeita. Nesse mesmo dia, Saul apareceu na fazenda com um sorriso malicioso no rosto e 2 homens grandes do lado dele. Seu Abraão, vim fazer uma nova proposta. Desta vez,
Acho que o senhor não vai recusar. Já disse que não me interessa fazer negócio com o senhor, seu Saul. Ah, mas agora a situação mudou. Sabe, andei conversando com o pessoal da cidade e tem muita gente brava com o senhor. Dizem que o senhor está enganando o povo, prometendo cura e não entregando nada. Abraão sentiu o sangue ferver. Nunca prometi nada a ninguém. Sempre deixei claro que não sou médico. Eu sei. Mas o povo não quer saber de desculpa. E sabe o que mais? Descobri que essa sua fazenda tem uma dívida antiga com a prefeitura. Impostos atrasados há anos. Se não pagar, pode perder tudo. A informação caiu como um raio na cabeça de Abraão. Era verdade. Nos anos que ficou doente e isolado, tinha parado de pagar os impostos da propriedade. Nunca pensou que isso podia virar um problema. Mas eu posso ajudar o senhor, continuou Saul. Pago todas as suas dívidas. O senhor me passa a fazenda e eu monto um centro de cura aqui. O senhor pode continuar morando aqui como caseiro e ainda ganha uma porcentagem dos lucros. E se eu não aceitar? Aí a prefeitura vai executar a dívida e o senhor perde tudo mesmo. Pelo menos assim ainda fica com alguma coisa. Davi estava ouvindo tudo e sentiu vontade de dar um soco na cara de Saul. Mas era só um menino de 12 anos e aqueles homens grandes podiam fazer mal para ele e para o Abraão. O senhor tem 3 dias para pensar, disse Saul antes de ir embora. Depois disso, não posso mais garantir que a proposta vai continuar de pé. Depois que eles foram embora, Abraão se sentou na varanda e botou a cabeça nas mãos. Parecia que o mundo estava desabando em cima dele de novo. Que é que a gente vai fazer, seu Abraão? Não sei, menino. Parece que por mais que a gente tente fazer o bem, sempre tem alguém querendo se aproveitar da situação. Naquela noite, Davi não conseguiu dormir. Ficou pensando numa solução, numa saída para aquela situação horrível. Foi quando escutou um barulhinho na janela do quarto. Levantou devagar e viu uma pedrinha pequena batendo no vidro. Abriu a janela e viu Marta escondida atrás de uma árvore, fazendo sinal para ele descer. Psiu! Desce aqui! Preciso falar contigo! Davi desceu sem fazer barulho e encontrou a menina no quintal. Oi, eu sou Marta, filha do seu Saul. O menino ficou desconfiado na mesma hora. Que é que tu quer? Teu pai mandou tu espionar a gente? Não, é o contrário. Vim avisar que meu pai está tramando uma coisa muito feia contra vocês. Marta contou tudo o que sabia. Como o pai tinha subornado alguns funcionários da prefeitura para aumentar a dívida da fazenda, como ele tinha mandado os capangas roubar a plantinha e como estava planejando espalhar mais mentiras sobre eles na cidade. Por que tu tá me contando isso? Tu não é filha dele? Sou sim, mas não concordo com as maldades que ele faz. Minha mãe sempre me ensinou que a gente tem que fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Davi olhou nos olhos da menina e viu que ela estava falando a verdade. Tinha a mesma sinceridade que ele reconhecia em si mesmo. E como é que tu pode ajudar a gente? Sei onde meu pai escondeu a plantinha que roubaram. E também sei onde ele guarda os documentos que mostram como ele fraudou a dívida de vocês. Sério? Tu pode pegar essas coisas pra gente? Posso tentar, mas vai ser perigoso. Se meu pai descobrir, vai ficar uma fera. Por que tu quer correr esse risco por a gente? Marta olhou pro chão, meio envergonhada. Porque vocês dois são pessoas boas de verdade. Vi como vocês cuidam um do outro, como vocês ajudam quem precisa sem pedir nada em troca. E meu pai só pensa em dinheiro e poder. Quero ajudar vocês porque é o que minha mãe faria se tivesse viva. A menina começou a chorar baixinho. Ela morreu há 2 anos, de uma doença ruim. Meu pai nem ligou muito. Disse que era só mais uma boca a menos para sustentar. Desde então, ele ficou ainda mais ganancioso e ruim. Davi sentiu uma conexão com Marta. Os dois tinham perdido as mães. Os dois sabiam o que era sofrer por causa de adultos egoístas. Tá bem, Marta, vou aceitar tua ajuda, mas tem que ser muito cuidadosa. Os dois combinaram um plano. No dia seguinte, quando Saul saísse para trabalhar,
Marta ia tentar pegar os documentos e descobrir onde estava a plantinha roubada. Na manhã seguinte, Davi contou tudo para Abraão. O velho ficou preocupado. Menino, não sei se é uma boa ideia envolver a filha do Saul nessa história. E se for uma armadilha? Não é não, seu Abraão. Eu sei reconhecer quando alguém está mentindo ou falando verdade. A menina está sofrendo igual a gente. E se der errado? Se o Saul descobrir que a filha dele está ajudando a gente? Então a gente protege ela também. Não vamos deixar nada de ruim acontecer com quem está tentando ajudar a gente. No final da tarde, Marta apareceu na fazenda correndo, com uma pasta cheia de papéis e uma expressão de medo no rosto. Consegui. Aqui estão todos os documentos que mostram como meu pai fraudou a dívida de vocês. E descobri onde está a plantinha. Ele botou num vaso na sala dele, está tentando fazer ela crescer para usar na chantagem. Abraão pegou os papéis e foi lendo com atenção. Realmente dava para ver que os valores tinham sido alterados, que assinaturas tinham sido falsificadas. Marta, tu salvou nossa fazenda. Com esses documentos, a gente pode provar que o Saul está tentando nos roubar. Mas a alegria durou pouco. De repente, escutaram o barulho de um carro chegando na porteira da fazenda. Era Saul, e ele estava vindo com mais homens ainda. Marta, teu pai chegou, esconde! A menina se escondeu dentro da casa enquanto Saul entrava no terreiro com cara de poucos amigos. Cadê minha filha? Sei que ela veio para cá. Não sei do que o senhor está falando, disse Abraão. Não finja de desentendido comigo, velho. Marta sumiu de casa e uma vizinha viu ela correndo na direção da sua fazenda. E tem mais, alguém mexeu nos meus documentos. Saul estava com os olhos injetados de raiva. Parecia um bicho selvagem pronto para atacar. E daí que ela veio aqui? É só uma menina. Que mal pode fazer? Essa menina sabe coisas que não devia saber. E se ela abriu a boca? Foi aí que Marta saiu de dentro da casa, corajosa como a mãe tinha sido. Pai, pare com isso. Pare de fazer mal para pessoas inocentes. Marta, que é que tu fez, menina desgraçada? Fiz o que era certo. Contei a verdade sobre suas trapaças. Saul avançou na direção da filha com a mão levantada, mas Davi se colocou na frente dela. Não encosta nela. Sai da minha frente, pirralho! Saul empurrou Davi com força e o menino caiu no chão, batendo a cabeça numa pedra. Por uns segundos tudo ficou escuro para ele. Quando voltou a si, estava ouvindo Abraão e Saul discutindo alto, e Marta chorava do lado dele. Davi, Davi, acorda! Tô bem, murmurou o menino tentando se levantar. Mas sentiu uma dor terrível na cabeça e uma tontura danada. Seu Abraão, as plantas, disse Davi, meio desacordado, apontando para uma direção da caatinga. Que plantas, menino? Tô vendo onde tem mais da erva. Todo mundo parou de brigar e olhou para o menino. Davi estava com os olhos meio esbugalhados, como se estivesse vendo alguma coisa que os outros não viam. Ali, atrás daquelas pedras, tem um monte da lágrima de Nossa Senhora. Tão brilhando. Abraão ficou assustado. O menino estava delirando por causa da pancada na cabeça? Ou será que a batida tinha despertado alguma coisa diferente nele? Que besteira é essa? Disse Saul. O moleque bateu a cabeça e está falando bobagem. Mas Marta estava olhando para o menino com outros olhos. Pai, ele não está inventando não. Olha os olhos dele. É como se estivesse vendo alguma coisa de verdade. Bobagem. Vou levar minha filha embora. E vocês têm até amanhã para aceitar minha proposta. Senão, vou executar a dívida de vocês e tomar essa fazenda à força. Saul foi embora levando Marta, que olhou para trás com cara de desespero. Mas antes de entrar no carro, ela gritou: Davi, a plantinha está no vaso azul da sala e tem uma chave escondida debaixo da terceira pedra do muro. Depois que eles foram embora, Abraão ajudou Davi a se levantar e levou ele para dentro de casa. O menino ainda estava meio zonzo, mas insistia que estava vendo plantas brilhando na caatinga. Seu Abraão, não estou inventando não, estou vendo mesmo. É como se as plantas tivessem uma luz especial em volta. Menino, tu bateu a cabeça. Deve ser por causa da pancada.
Não, seu Abraão, é diferente. Tô vendo coisas que nunca vi antes. E sabe mais? Tô sentindo uma coisa estranha, como se soubesse coisas que não devia saber. Abraão ficou preocupado. E se o menino tivesse ficado com algum problema na cabeça por causa da pancada? E se nunca mais voltasse ao normal? Naquela noite, Davi teve sonhos estranhos. Sonhou com uma mulher de cabelos claros, que chorava muito. Sonhou com um hospital distante. Sonhou com uma doença que deixava as pessoas fracas e sem esperança. E no sonho, a mulher falava um nome que fez o coração dele acelerar. Sara, Sara. Quando acordou, Davi estava tremendo e suando frio. Seu Abraão! Seu Abraão! O velho acordou assustado. Que foi, menino? Tive um sonho sobre minha mãe. Ela tá viva, seu Abraão. Ela tá viva, mas tá muito doente. Davi, tu ainda tá confuso por causa da pancada na cabeça. Tua mãe? Não, ela não morreu. Ela tá num hospital longe daqui, doente igual o senhor tava. E ela também tem o dom de ver as plantas especiais. Abraão sentou na cama, preocupado com o estado mental do menino. Mas havia algo na certeza de Davi que o fez pensar se não podia ser verdade. Como é que tu pode saber disso, menino? Não sei explicar, mas desde que bati a cabeça, tô sabendo coisas que não sabia antes. É como se uma porta tivesse aberto na minha mente. E tu tens certeza que tua mãe tá viva? Tenho sim, e mais, ela ficou sabendo da nossa história. Alguém contou para ela sobre o senhor ter melhorado da doença. Ela tá vindo para cá, seu Abraão. Tá vindo para casa. As lágrimas desceram pelo rosto do menino, misturando alegria com medo. E se fosse só delírio? E se a mãe não viesse mesmo? E se ele tivesse criado uma fantasia na cabeça para suportar a dor da saudade? Abraão abraçou Davi como se fosse seu próprio filho. Se for verdade, menino, vamos receber ela da melhor forma possível. E se não for, a gente continua sendo família do mesmo jeito. Seu Abraão, tem mais uma coisa. No sonho, eu vi que o senhor também não era sozinho no mundo. O senhor tem um irmão que pensava que tinha morrido na seca grande, mas ele está vivo e também anda procurando o senhor há anos. Abraão sentiu as pernas fraquejarem. Era verdade. Ele tinha um irmão mais novo, Isaque, que tinha desaparecido durante uma seca terrível muitos anos atrás. Sempre achou que ele tinha morrido, e a dor dessa perda tinha sido uma das razões para ele se isolar do mundo quando ficou doente. Como é que tu pode saber dessas coisas, Davi? Não sei, seu Abraão, mas tô sabendo. E sabe mais? Amanhã de manhã, antes do seu Saul voltar, a gente vai encontrar um tesouro de plantas medicinais escondido numa gruta perto daqui. Com essas plantas, a gente vai poder ajudar muita gente e ainda vai ter como pagar todas as dívidas da fazenda. A noite passou devagar, com os dois conversando sobre as visões estranhas de Davi. Quando o sol nasceu, o menino levantou determinado. Vem, seu Abraão, vou mostrar para o senhor onde estão as plantas. Eles caminharam pela caatinga, seguindo a intuição de Davi. O menino parecia guiado por uma força invisível, apontando direções com uma certeza impressionante. Depois de 1 hora caminhando, chegaram numa parte da caatinga que Abraão nunca tinha explorado. Havia umas pedras grandes formando como uma entrada de gruta. É aqui, disse Davi. Dentro da gruta, encontraram o que parecia ser um jardim secreto. Centenas de plantas da lágrima de Nossa Senhora cresciam protegidas do sol forte, alimentadas por uma nascente d'água que brotava das pedras. Meu Deus do céu! Sussurrou Abraão. Como é que tu sabia que isso estava aqui? Não sei explicar, seu Abraão. Mas desde ontem, tô vendo coisas que outros não veem. Os dois colheram uma boa quantidade das plantas e voltaram para a fazenda. Com aquela quantidade de erva, podiam fazer remédio suficiente para ajudar centenas de pessoas e ainda sobrar para vender e quitar as dívidas. Mas quando chegaram em casa, encontraram uma surpresa que fez o coração dos dois disparar.
Na porteira da fazenda havia uma mulher magra e pálida, com uma trouxa de roupas na mão e os olhos cheios de lágrimas. Davi, meu filho, é você mesmo? O menino olhou para a mulher e sentiu o mundo girar. Era Sara, sua mãe, exatamente como tinha visto no sonho. Ela estava fraca e doente, mas estava viva e tinha voltado para ele. Mãe, mãe. Os dois se abraçaram chorando, e Abraão sentiu o próprio coração se encher de alegria, vendo aquele reencontro que parecia impossível. Mas enquanto eles se abraçavam, não perceberam que Saul estava escondido atrás das árvores, observando tudo e planejando como usar aquela nova situação a favor dele. O reencontro entre Davi e Sara foi tão emocionante que nenhum dos dois conseguia parar de chorar. A mãe segurava o rosto do filho nas mãos, como se quisesse ter certeza que não era um sonho. Meu menino, como tu cresceu. Tava com medo de não te reconhecer mais. Mãe, por que a senhora foi embora? Por que me deixou sozinho? Sara abaixou a cabeça envergonhada. Filho, eu fiquei muito doente. Tava com uma doença ruim na pele, igual a lepra. Tinha medo de contaminar você. Quando vi que estava ficando pior, pensei que era melhor ir embora para não passar a doença para você. Mas, mãe, eu preferia ter ficado doente do que ter ficado sem a senhora. Eu sei, meu filho. Foi o erro da minha vida. Todos os dias pensei em voltar, mas tinha vergonha e medo. Até que há uns dias chegou a notícia lá no hospital, onde eu estava internada, sobre um fazendeiro aqui da região que tinha se curado de lepra com um remédio caseiro. Quando soube que era aqui perto da nossa cidade, resolvi vir ver se era verdade. E quando cheguei e vi você... Abraão observava aquela cena com o coração cheio de emoção. Lembrava da própria solidão, de como tinha sido difícil passar anos sozinho. E ficava feliz vendo que Davi ia poder ter a mãe de volta. Dona Sara, a senhora está muito bem-vinda nesta casa. E pode ficar sossegada que agora a gente tem como tratar da sua doença. Sara olhou para Abraão com gratidão. O senhor deve ser o fazendeiro que se curou. Todo mundo no hospital estava falando do milagre que aconteceu aqui. Não foi milagre não, Dona Sara. Foi seu filho que me salvou. Ele que me deu coragem para tomar o remédio que eu tinha medo de usar. Meu Davi sempre foi corajoso. Desde pequeno, os três entraram na casa e Abraão preparou o remédio caseiro para Sara. Ela tomou sem hesitar, confiando no que o filho e o fazendeiro tinham lhe falado. Agora é esperar, mãe. Em poucos dias, a senhora vai estar curada. Mas a paz deles durou pouco. No final da tarde, Saul apareceu na fazenda, acompanhado de vários homens e até de um oficial da prefeitura. Seu Abraão, chegou a hora. Ou o senhor aceita minha proposta, ou eu executo a dívida agora mesmo. Calma, seu Saul. A gente pode conversar. Não tem mais conversa. E quero saber também o que essa mulher doente está fazendo aqui. Vocês estão transformando essa fazenda num foco de contaminação. Sara ficou assustada com a agressividade do homem e se escondeu atrás de Davi. Deixa minha mãe em paz, gritou o menino. Sua mãe? Então é por isso que ela veio aqui. Mais uma aproveitadora querendo se curar de graça. Foi aí que Marta desceu do carro do pai, desafiando as ordens dele. Pai, para com isso. A senhora não é aproveitadora, não. Marta, volta para o carro agora. Não! Cansei de ver o senhor fazendo maldade com pessoas boas. Saul ficou uma fera, vendo que a própria filha estava se rebelando contra ele na frente de todo mundo. Tu vai me pagar, menina insolente. Levantou a mão para bater na filha, mas antes que pudesse fazer isso, uma voz forte ecoou pela fazenda. Ninguém vai bater em criança nenhuma aqui. Todo mundo se virou para ver quem tinha falado. Era um homem alto, de uns 50 anos, com a barba grisalha e os olhos bondosos. Ele tinha acabado de chegar numa carroça velha e trazia uma trouxa de roupas. Abraão olhou para o homem e sentiu as pernas fraquejarem. Não podia ser verdade. Depois de todos aqueles anos... Isaque, é você, meu irmão? O homem sorriu e abriu os braços. Abraão, meu irmão querido, finalmente te encontrei.
Os dois irmãos se abraçaram emocionados, sob o olhar espantado de todos os presentes. Saul ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Que história é essa? Quem é esse homem? É meu irmão, seu Saul, meu irmão Isaque, que eu pensava que tinha morrido na seca grande há 20 anos. Isaque olhou para Saul e para os homens que tinham vindo com ele, percebendo a tensão no ar. O que está acontecendo aqui, Abraão? Por que esses homens estão com cara de briga? É uma longa história, irmão. Mas resumindo, esse senhor aí quer tomar nossa fazenda por causa de umas dívidas. Isaque riu alto. Dívidas? Que dívidas? Tirou um envelope grosso da roupa e mostrou para todo mundo. Abraão, passei os últimos 20 anos trabalhando duro para juntar dinheiro e poder voltar para casa. Quando soube que tu estava vivo, vim correndo e trouxe uma quantia boa que juntei todos esses anos. Irmão, tu não precisava, claro que precisava. Somos família e família se ajuda. Saul ficou vendo aquela conversa com cara de desespero. Se Abraão conseguisse pagar as dívidas, todo o plano dele ia por água abaixo. Espera aí. Mesmo que vocês paguem as dívidas, ainda tem o problema da fazenda ser usada ilegalmente como centro de cura. Isso é crime. Foi aí que Davi, que tinha ficado quieto até então, teve uma ideia. Seu Saul, o Senhor quer tanto ganhar dinheiro com a cura das pessoas. Por que não fazemos uma parceria de verdade? Todo mundo olhou para o menino sem entender. Como assim, moleque? Olha só, a gente tem as plantas medicinais, tem o conhecimento para fazer os remédios e tem muita gente precisando de ajuda. O Senhor tem dinheiro e conhece as leis para legalizar tudo direitinho. Por que não montamos um centro de cura oficial registrado pagando impostos certinho? Saul ficou pensando. A ideia não era ruim. Ele podia ganhar dinheiro de forma legal e ainda ficar com a imagem de benfeitor. E qual seria a minha parte nos lucros? 30%, disse Abraão. Mas com uma condição. Tudo tem que ser feito de forma honesta, sem enganar ninguém e sempre deixando claro que não somos médicos, só oferecemos tratamentos alternativos. E eu quero outra condição, disse Davi. Sua filha Marta pode vir aqui sempre que quiser. Ela vai ser nossa sócia mirim, vai ajudar a cuidar das plantas e aprender sobre os remédios caseiros. Marta olhou para o pai com olhos suplicantes. Por favor, pai, eu quero aprender essas coisas, e aqui eu me sinto feliz. Saul olhou para a filha, e pela primeira vez percebeu como ela estava diferente desde que começou a frequentar a fazenda. Mais alegre, mais confiante. Tá bem, aceito a proposta, mas quero tudo legalizado direitinho. Perfeito, disse Isaque. Eu entendo de papelada e posso ajudar com toda a parte burocrática. O oficial da prefeitura, que tinha vindo para executar a dívida, ficou aliviado vendo que tudo ia se resolver sem conflito. Então tá resolvido. Vocês podem regularizar a situação na prefeitura na próxima semana. Depois que todo mundo foi embora, a nova família se reuniu na varanda da casa para conversar sobre tudo o que tinha acontecido. Davi, disse Sara, como é que tu soube que teu tio estava chegando hoje? Eu vi em sonho, mãe. Desde que bati a cabeça, tô vendo coisas que vão acontecer. Sara arregalou os olhos. Meu filho, eu também tinha visões quando era nova. Conseguia ver onde tinham plantas medicinais, sabia quando as pessoas iam ficar doentes, mas achei que era coisa da minha cabeça e parei de dar atenção. Sério, mãe? Sério. E sabe de uma coisa? Quando eu comecei a ignorar essas visões, foi quando comecei a ficar doente. É como se o dom fosse uma parte importante de mim que eu rejeitei. Abraão se emocionou ouvindo aquilo. Então o dom do Davi veio da senhora? Acho que sim. E parece que agora, com vocês dois juntos, o dom ficou mais forte. Isaque, que estava ouvindo tudo, sorriu. Sabe, irmão, eu também sempre tive uma intuição muito forte para encontrar água na terra seca. Nunca pensei que podia ser um dom de família. Pode ser que seja mesmo,
disse Davi. E se a gente usasse esses dons todos juntos para ajudar mais gente? Nos meses que se seguiram, a fazenda se transformou completamente. Com o dinheiro de Isaque, conseguiram quitar todas as dívidas e ainda fazer reformas na propriedade. Saul, cumprindo a palavra, legalizou tudo direitinho, e eles montaram o Centro de Medicina Natural Vale da Esperança. A notícia do centro se espalhou por todo o Nordeste. Vinham pessoas de longe buscando tratamento para diversos problemas de saúde. Mas, diferente de outros lugares, ali eles sempre deixavam claro que não faziam milagres, que o tratamento era complementar ao médico tradicional e que cada pessoa precisava ter fé no próprio processo de cura. Sara se curou completamente da doença em poucas semanas. Com a saúde de volta e o dom reativado, ela se tornou a especialista em preparar os remédios mais eficazes. Davi continuava sendo o enxergador de plantas, conseguindo encontrar ervas medicinais raras por toda a Caatinga. Abraão usava sua experiência de vida para aconselhar e confortar os que chegavam desesperados. E Isaque cuidava de toda a parte administrativa e legal do centro. Marta virava todos os dias depois da escola para ajudar. A menina tinha descoberto que também tinha um talento especial. Conseguia acalmar as pessoas mais nervosas e assustadas só com a conversa. Saul, vendo como a filha estava feliz e realizada, começou a mudar também. Parou com os negócios desonestos e passou a se dedicar inteiramente ao centro de cura. Uma tarde, 6 meses depois do reencontro da família, eles estavam todos sentados na varanda, vendo o movimento do centro. Havia dezenas de pessoas no terreiro, umas tomando chá, outras conversando, algumas cuidando da horta medicinal. Davi, disse Sara, tu lembra quando era pequeno e ficava perguntando por que a vida era tão difícil? Lembro, mãe. Eu sempre respondia que Deus tinha um plano para cada um de nós, mas que às vezes a gente precisava passar por provações para chegar lá. Tu acreditava em mim? Não muito, riu Davi. Achava que era conversa para me acalmar. Pois então, meu filho, agora tu pode ver que era verdade mesmo. Olha só, se tu não tivesse passado por todas aquelas dificuldades na rua, não teria desenvolvido a coragem e a esperteza que te fizeram salvar seu Abraão. Se seu Abraão não tivesse ficado doente e sozinho, não teria dado valor à sua companhia e não teria aceitado tomar o remédio. Se eu não tivesse ido embora... Mãe, não fala nisso não. Já perdoei tudo. Eu sei, filho. Mas o que quero dizer é que se eu não tivesse ido embora, talvez tu nunca tivesse se tornado tão independente e corajoso. E se tio Isaque não tivesse sumido há 20 anos... não teria juntado o dinheiro que salvou a fazenda. Abraão suspirou emocionado. É verdade, Sara. Parece que tudo o que passou foi necessário para chegar até aqui. E sabe qual é a parte mais bonita? Disse Marta, que estava ouvindo a conversa. É que vocês não guardaram rancor de nada nem de ninguém. Até meu pai, que fez tanto mal para vocês, vocês perdoaram e deram uma chance. É porque aprendemos que o rancor só faz mal para quem guarda, disse Davi. E que toda pessoa pode mudar se der uma oportunidade para ela. Quando o sol começou a se pôr, pintando a Caatinga de dourado, Sara pegou a viola que tinha comprado na cidade e começou a tocar uma música suave. As pessoas que estavam no terreiro se aproximaram para ouvir, e logo se formou uma roda grande de gente cantando junto. Davi, sussurrou Abraão, tu tá vendo alguma coisa especial agora com teu dom? O menino, que agora já estava com 13 anos e tinha crescido bastante, sorriu e apontou para a roda de pessoas. Tô vendo, seu Abraão. Tô vendo uma luz dourada em volta de cada pessoa aqui. É a luz da esperança, da fé, da cura que está acontecendo. E sabe o que mais tô vendo? O quê? Tô vendo que nossa história está só começando. Muita gente ainda vai chegar aqui precisando de ajuda e a gente vai estar pronto para receber todo mundo.
Sara parou de tocar por um momento e olhou para os céus cheios de estrelas. Obrigada, meu Deus, por ter transformado nossa dor em bênção para tantas pessoas. Isaac se levantou e foi buscar uma panela de canjica que estava cozinhando no fogão a lenha. Vem, gente, vamos comer! Comida boa também faz parte da cura. Todo mundo riu e se dirigiu para a mesa grande que tinham montado no terreiro. Pessoas de todas as idades, vindas de lugares diferentes, sofrendo de problemas diversos, mas todas unidas pela mesma busca: a cura, a esperança, a paz. Enquanto comiam e conversavam, Davi olhava ao redor e sentia o coração transbordando de gratidão. Tinha começado como um menino órfão e abandonado, correndo pela caatinga para escapar de gente ruim. E agora estava ali, rodeado de uma família grande e amorosa, ajudando outras pessoas a encontrarem a própria cura. Mãe, disse Davi, agora eu entendo porque a senhora sempre dizia que depois da tempestade vem a bonança. E por quê, meu filho? Porque é verdade mesmo. A gente passou por muita coisa ruim, mas tudo serviu para nos preparar para essa vida boa que a gente está tendo agora. Sara abraçou o filho com lágrimas nos olhos. É isso mesmo, Davi. E sabe qual é o segredo para manter essa bonança? Qual é? Nunca esquecer de onde a gente veio, sempre ajudar quem está passando pelo que a gente já passou e ter fé que Deus sempre tem um plano melhor do que a gente pode imaginar. Naquela noite, quando todo mundo já tinha ido dormir, Davi ficou mais um pouco na varanda, olhando para a caatinga iluminada pela lua cheia. De vez em quando, com seu dom especial, conseguia ver pequenas luzes piscando onde havia plantas medicinais crescendo na natureza. Mas a luz mais forte que ele via não estava na caatinga. Estava ali mesmo, dentro da casa onde sua nova família dormia em paz. Era a luz do amor, da união, da esperança que nunca mais ia se apagar. O menino que um dia não tinha nada agora sabia que tinha tudo. Uma família que o amava, um propósito na vida e a certeza de que por mais difícil que as coisas ficassem, sempre haveria um jeito de transformar a dor em alegria, o sofrimento em aprendizado e a solidão em amor compartilhado. E assim termina a história de Davi. O menino corajoso que salvou um fazendeiro solitário e acabou descobrindo que, na verdade, os dois salvaram um ao outro. Uma história que mostra que, às vezes, o que parece ser o fim é só o começo de algo muito mais bonito do que a gente pode imaginar. No Vale da Esperança, como passou a ser conhecida aquela região, as pessoas continuaram chegando, sendo curadas e indo embora com o coração cheio de gratidão. E a família que se formou através da dor e do amor continua até hoje espalhando esperança por todos os cantos do sertão nordestino. Porque a verdadeira cura, como aprenderam Davi, Sara, Abraão, Isaque, Marta e até mesmo Saul, não vem só das plantas medicinais. Vem do amor que a gente dá e recebe, da esperança que a gente mantém viva mesmo nos momentos mais difíceis, e da fé de que sempre existe uma luz no fim do túnel para quem tem coragem de continuar caminhando. E é assim que uma história que começou com um menino fugindo pela caatinga termina com uma família inteira, dedicada a curar não só as doenças do corpo, mas também as feridas da alma de quem chega até eles em busca de um milagre que, no final das contas, sempre esteve dentro do próprio coração.